Oi, pessoal. Esse vídeo que vocês vão ver agora, que é a gravação dos nossos encontros que acontecem quinzenalmente, nele uma pessoa levantou uma questão e usou a palavra provação. Quando eu fui explicar, eu na verdade acabei conceituando o que o curso chama de tentação. Então vamos falar das duas coisas para que não haja confusão, mais confusões, não é? Tentação para este curso é o fato do Filho de Deus pensar que ele pode ser alguma coisa além daquilo que Deus criou, ou pode ser diferente daquilo que Deus criou. Isso é tentação. E provação, então eu vou ler para vocês o conceito que está no capítulo 31, na parte 8, no parágrafo 3, e que é muito bonito. Vou ler para vocês. As provações são apenas lições que faltaste em aprender, apresentadas mais uma vez de forma que onde antes fizeste uma escolha faltosa, agora possas fazer outra melhor e assim escapar de toda a dor que o que escolheste antes trouxe a ti. É isso. Aproveitem esse encontro, penso que pode ser muito útil para todos. Boa noite, são 7h30, então a gente vai iniciar agora mais um encontro, né, Tira Dúvidas, com esse monte de estudante aqui gostoso. E eu quero começar, né, falando com o Roberto, se realmente foi, se a gente comentou, se a gente esclareceu o que ele pediu na nossa última reunião, né, e aí então a gente já vai abrir para quem tiver coisas, dúvidas ou palpites mesmo do que a gente quer, que a gente pode comentar aqui. Roberto, como é que tá? Boa noite, Maria Amélia. Boa noite a todos. Olha, inclusive eu, na última reunião, a minha pergunta foi assim, quase terminando a reunião, mas mesmo assim, você por uns 5, 10 minutinhos, você deu assim uns comentários muito bons sobre isso. E eu acho que para mim está valendo. Agora eu queria até, se você me permitir, começar perguntando, ou melhor, ouvindo, né, as suas palavras sobre uma coisa que, ao longo desses anos, a gente sempre lê, vai e volta no curso, né? E tem uma passagem que me fascina muito, assim, né? E eu me deparei com ela há pouco tempo atrás, que pela graça de Deus, pela graça vivo, pela graça sou liberado. Eu sei que esse tema, a graça de Deus, ela está, pelo que o curso diz, ela está já dentro da verdade, ela está acima, depois do tempo, depois do perdão, que é uma coisa importantíssima no curso, né? Depois da própria santa face de Cristo, ela já está realmente na verdade plena de Deus. Contudo, o curso aborda isso. E como nós já fizemos essa nossa caminhada, nós em rumo a um local, a um lugar que a gente nunca saiu, né? Que seria no próprio seio de Deus. Se você puder comentar alguma coisa sobre isso, se nós podemos envolver-nos um pouco com esse tema, essa graça de Deus, como eu citei, se bem que está além de tudo, né? Mas eu fico fascinado com isso, Maria Amélia, e eu acho que é uma luz que você pode iniciar a nossa reunião de hoje, muito bonita. Se você puder comentar, eu te agradeço. Não, eu que agradeço, Roberto. A gente sempre traz todos os temas que a gente trouxer, na verdade eles falam a mesma coisa, né? Porque o Jesus repete, 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 mas todos eles têm
Quer dizer, e alguns, né, que uma forma muito bonita de falar, trazem mesmo essa coisa gostosa pra gente. Na verdade, quando você diz fascina, eu acho que, quando fascina, né, eu acho que te traz, na verdade, uma lembrança, não é? Uma lembrança daquilo que é verdade. Porque é, quando ele diz, né, por causa da graça de Deus, né, ou pela graça de Deus, né, isso acontece ou aquilo acontece, que eu não lembro mais as palavras que você falou, ele está remetendo a gente a uma lembrança que existe na gente, né, que existe, que é essa lembrança do céu. A gente tem aqui, nós temos aqui essa crença enorme na separação, mas é impossível que a gente tenha perdido a memória, né, da unicidade, a memória do céu. Então, por causa dessa graça, é garantido que a gente volte, né? Volte, não é voltar, mas é que a gente se conscientize de que a gente nunca saiu do céu. E o trajeto, né? O trajeto para a gente lembrar, né? O trajeto para a gente resgatar essa memória é o perdão perfeito que esse curso ensina, não é? Então, o final do perdão perfeito, que quando ele fala a graça, é claro, é um estado do céu, é isso mesmo, você tem razão, é um estado do céu. Mas para a gente chegar a lembrar disso, a gente faz esse caminho com o perdão perfeito. Parece, né, que é um caminho, que é árduo, que a gente tem que fazer, que a gente tem que aprender, né, e tudo, principalmente no começo. Depois a gente vai assim deixando a mente ser mais guiada, né, pelo Espírito Santo. Entende? Então aí vai ficando mais gostoso. Eu vou aprendendo, né? Eu vou aprendendo a perdoar e ao mesmo tempo eu vou perdoando para aprender esse próprio perdão. E aí isso é que vai levar a eu me conscientizar de que é pela graça de Deus que no fim tudo vai dar certo. Né, como se a gente fosse falar com das coisas aqui, mas usando as palavras do mundo, né, no fim tudo vai dar certo. Então, essa garantia que é vinda dessa memória, né, que você disse a palavra fascina, não é? Então, e isso é mesmo muito gostoso. É porque te remete a esse amor que você já sabe que existe. Eu não sei se é assim que você tinha pensado ou se é assim que você tinha sentido, e se você quiser falar mais alguma coisa, mas é isso, né? A graça é um estado do céu? Sim, é, mas é por causa dela, é ela que garante que a gente nunca saiu do céu. Então, e aí a caminhada, quando a gente tem isso daí num cantinho da mente, ou tem isso daí mais próximo do que a gente pode lembrar, aí a gente vai caminhando mais suave para o desfazer, né? O desfazer dessa crença toda. Será que era mais ou menos isso? Você quer falar alguma coisa para deixar a gente com, como é que você falou? Não, Começar não, de uma forma muito gostosa? não, perfeito, Maria Amélia, é exatamente isso. Como eu estava lendo e comentando, é um estado de espírito que realmente aqui nesse nosso plano ilusório, a gente pode apenas, como você disse, apenas ter um reconhecimento, um sentimento de plenitude, de paz, de alento, de que, como você disse, tudo vai dar certo no final. E É. muitas vezes a gente precisa disso, Maria Amélia, porque essa nossa trajetória aqui, como você disse, no início parece tão conturbada, mas depois parece que o Espírito Santo nos abraça, coloca a mão nos ombros, figurativamente falando, né? Coloca a mão nos nossos ombros e fala: vamos caminhar junto. Aí vem Jesus, que fica melhor ainda. Então, muito obrigado. É isso, Maria Amélia. Eu queria apenas que você comentasse e trazer essa luz para o início desse nosso diálogo. Muita gratidão, Maria Amélia. Eu que agradeço. E só falando uma coisinha para ficar mais gostoso ainda. O tempo todo o Espírito Santo está com a gente, né? Mas aí quando a gente começa a confiar nele, porque a gente não confia, mas começa a confiar, então aí ele aproveita, né? Ele aproveita e vai ali, vai fazendo tudo o que precisa ser feito e aí a gente vai aproveitando cada vez mais, não é?
É Bom, verdade. meninos, deixa eu falar. A Janeide e a Giane, elas têm duas perguntinhas para fazer. Aliás, a Giane pediu para comentar umas coisas e a Janeide queria falar, perguntar uma coisa, não é, Janeide? Não tem ordem, eu não me lembro quem escreveu primeiro, mas a gente vai tentar comentar as duas, o que as duas têm para falar primeiro, tá bom? Porque elas falaram comigo no meio da semana. Pode ser? Quem começa? Para o ímpar. Quem começa? Ó, para vocês começarem tem que desmutar o microfone, tá? Quem quiser falar. Quer falar, Janeide? O da Janeide é uma pergunta, né? E da Giane é um pedido de comentário. Então a Janeide pode começar a falar. Janeide, tem que desmutar o seu. Aí. Vamos lá. Não, não desmutou. Peraí. Aí. Pronto. Pode. Era assim, boa noite. É a respeito do pecado, que fala assim que o salário que o pecado é o salário da morte, né? Isso. Mais embaixo fala assim, e o pecado é a única coisa que não pode ser mudado, ele é imutável. Aí o pecado mesmo, assim, para o curso, o pecado é a separação de Deus, né? Isso. Quer dizer, isso mesmo, é que. Sim. Vamos lá, mas só que para o curso, vamos lá. Para o curso, o pecado é inexistente, tá? Porque a separação de Deus é só uma crença, né? Ela é uma crença maluca, tá bom? Então, uma crença diminuta e maluca que nunca poderia acontecer, porque a vontade de Deus não é se separar do seu filho, então isso nunca pode acontecer. Aí, a partir disso, a gente começa. O pecado dentro das nossas crenças, é assim, se eu pequei uma vez, eu posso até ser perdoada, né, pela pessoa pela qual eu pequei, né, vamos dizer assim, que eu pequei, e por Deus até eu posso ser perdoada, mas eu sempre serei um pecador que foi perdoado. Então, o pecado, ele nunca vai mudar. Ele vai para sempre me manchar, para sempre. E o que o curso diz é que o pecado é uma ilusão, é uma coisa que é muito absurda, porque não é possível fazer nada que não seja, aliás, nada que seja contra a vontade de Deus, ok? Então é por causa disso que ele fala. E o que ele está mostrando nessa passagem específica é que ele fala o salário do pecado é a morte, né? É a morte, porque assim, toda vez que a gente pensa que erra, que a gente está sentindo culpa, a culpa sempre vem com o medo junto, não é? O medo da punição. E o pecado é algo que é imutável. Uma vez pecador, para sempre pecador. Aí, qual vai ser, o que vai ter de saldo para uma pessoa que é pecadora? O fim, a morte, não é? Tá? Ficou mais claro isso, Janice? Era isso que você queria? Isso, era. Desculpa. Isso. Era isso? Tá? Ficou mais claro, amor? Tá bom? Porque ali no curso ele está só explicando, né? Ele está explicando o que é isso. Então, aí ele fala, presta atenção, o pecado não é possível. Não é? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Giane, você quer falar uma das coisas que eu juro por Deus que eu não tive tempo de ler, viu? Eu sabia que tinha umas coisas lá, eu vi até que são citações do curso, mas não deu tempo. Você quer ler pra gente? Quer ver o que é? Que você queria comentar? Giane? Pode ser? Tá. Fala para mim a passagem, que daí eu tento acompanhar. Pode ser. Qual que é a citação que você queria? Fala para mim. É no capítulo 16, o perdão das ilusões, a sessão... 16. É na sessão 5, o parágrafo 7, e depois também um pouquinho do parágrafo
5. Peraí, capítulo 16, parte 5. Parágrafo 7. Tá, então capítulo 16, capítulo parte 5, parágrafo 7. É isso? Ó, deixa eu ler aqui. Isso. Vê se é isso aqui que você está querendo, ó. Uhum. Mais E curioso. também depois um pouquinho do 10. Do parágrafo 10. Ó, vou ler esse parágrafo 7 aqui, tá? E daí a gente comenta alguma coisa. Vamos lá. Depois um pouquinho. Pode falar. Um pouquinho. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou ler bem rapidinho esse Tá, você vai ler? 7. Isso, eu leio. Ó, se você quiser, pode ler. Tá? O que eu queria? Se alguém pensar em alguma coisa de forma diferente do que eu falo, por favor, ajude a gente. É gostoso a gente interagir, né? E é gostoso ver como a gente pode explicar, né? Com palavras diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Você quer ler, Giane? Eu acho que, ó, eu vou ler. O mais curioso de tudo é o conceito de ser. Do ser. Porque está cortando. Tá cortando. Deixa eu ler, vê se fica melhor, porque o meu eu tô com um cabo aqui, eu acho que a internet não perde. Peraí. O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego apregoa no relacionamento especial. Esse ser busca o relacionamento para se tornar completo. Entretanto, quando acha o relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se trocar pelo ser do outro. Isso não é união, pois não existe aí aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria. E sente-se culpado pelo pecado, entre aspas, né, de tomar e nada dar de valor em troca. Quanto valor pode ele dar a um ser do qual quer se desfazer em troca de outro melhor? Isso aqui, talvez a gente possa voltar numa teoria, um pouco da teoria, porque senão algumas pessoas que vão ouvir podem ficar meio perturbadas ou meio confusas. Vamos lá. O conceito de especialismo, né? O que é um relacionamento especial para esse curso, tá? O relacionamento especial, ele é um relacionamento baseado em dependência, ok? E por que uma dependência? Porque cada parte desse relacionamento se sente incompleta, né? Cada parte se sente incompleta e fica, assim, buscando a completeza o tempo todo, tá? Então, por que ele fala aqui que quanto valor pode ele dar a um ser do qual ele quer se desfazer em troca de outro melhor? O conceito de nós mesmos, né? O conceito de mim, para mim mesma, enquanto ego, enquanto Maria Amélia, é que eu sou uma porcaria. A gente não pensa assim de forma muito clara, mas a gente vive na comparação com outras pessoas e uma forma, mesmo que eu ache de alguma maneira que eu sou um pouquinho melhor que alguém, né, eu sempre vou achar que eu tenho alguma coisa pior que alguém. Então, eu nunca sou igual, tá? Eu nunca sou igual. Então, por causa disso, eu tenho escondido lá atrás, bem lá atrás no meu inconsciente, eu tenho escondido que eu não tenho valor, eu não tenho um valor real, né? Algumas pessoas falam para mim, não, mas eu tenho uma boa autoestima. Só que a boa autoestima dentro do mundo, ela depende de alguma coisa. Tá? Ela sempre depende de uma condição, de uma aparência, de qualquer coisa.
Então, ela não pode ser constante, ela não pode ser segura, se ela depende de alguma coisa. Tudo certo, gente? Tá? Se alguém precisar de alguma coisa, pode me interromper, ok? Então, o que que a gente faz quando a gente encontra um relacionamento especial? Parece que o Jesus está falando aqui só de relacionamento romântico, mas não é verdade. Tá? Ele está falando de todos os relacionamentos, todos, independentemente se ele é filial, de amizade, de trabalho, ok? É que o romântico, né, o relacionamento romântico, ele é mais, ele fica mais caracterizado, né? Ele fica mais evidente esse tipo de coisa. Então, eu sempre me acho inferior. Eu posso até achar, no nível de consciência, que eu sou melhor que a outra pessoa, mas normalmente escondendo ou buscando, né, buscando mesmo essa verdade em mim, eu vou ver que na verdade eu não me acho tão boa, sabe? Ou pelo menos não constantemente tão boa. Tem uma passagem de um workshop do Ken Wapnick que ele ilustra isso aqui de uma maneira brilhante. Ele fala assim, no relacionamento especial, a gente faz assim, eu, eu, eu quero que aquela pessoa, que a outra pessoa, me dê tudo de muito, muito bom, muito bom. E em troca, eu vou dar para ela aquilo que eu tenho de pior, eu mesma. Então, isso é muito grotesco, isso é muito grosseiro, mas na verdade a gente olha para isso lembrando que essas coisas estão escondidas no inconsciente. Tá? Então, toda vez eu quero fazer o quê? Eu acho que o meu ser ele é tão pequeno e ele é tão fadado à morte que eu vou querer, porque ele é pequeno, porque ele é pecador, etc, etc, que eu vou querer trocar por aquele que eu idealizo que seja melhor do que eu. Tá? Então, é isso que a gente faz o tempo todo num relacionamento especial. Então, começa de uma forma até muito bonitinha, né? Quando a gente começa algumas pessoas, depois um relacionamento com alguma outra pessoa, depois a intimidade vai fazendo com que eu enxergue defeitos nela. É que é difícil explicar muito rapidinho. A Jane escolheu um parágrafo bem difícil de eu explicar muito rapidinho, mas é assim, eu vou tentando comprar, tentando obter, tentando tirar tudo de alguém, né? E eu sei em algum lugar que eu não tenho nada para trocar. Ou o que eu vou trocar com ela, não tem só essa passagem, tem uma outra que eu não vou lembrar onde está agora, que ele fala assim, você vai, quando você tem o relacionamento, quando você que tem que pagar, você escolhe um preço baratinho. Quando a pessoa que tem que pagar, você escolhe um preço bem alto, tá? Então a gente vai querendo tirar. Obviamente a gente não tem isso consciente, mas é isso que o papel do curso com a gente é esse. Ele vai trazendo do inconsciente para a consciência essa dinâmica desses relacionamentos, tá? Então, assim, no relacionamento especial, eu dependo da outra pessoa e aí eu até fico com raiva dela. Por que eu fico com raiva dela? Porque se eu dependo dela, é porque eu preciso dela. Se eu preciso de alguma coisa, eu já não sou completa. Se eu não sou completa, é porque eu sou separada. Se eu sou separada, aí não tem jeito. Eu sou pecadora. Agora vem a Janeide aqui de volta. Eu sou pecadora porque eu traí Deus. É por isso que a gente fica com raiva da pessoa de quem a gente depende. Ok? Jane, melhor isso? Você quer falar alguma coisa? Você quer... Sim, muito bom. Tá. Qual que era o outro parágrafo que você falou? Não, tá perfeito, tá perfeito. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Não tem outro parágrafo que você queria? Tinha uma outra.
É que tem mais uma pequena frase num outro parágrafo que eu estou tentando encontrar, que fala... Você pôs mas no aí WhatsApp deixa. que você queria? Já está explicado, tá explicado, Maria É? Amélia. Tá bom, então tá bom. E quem mais? Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Ou de sugerir alguma coisa para a gente conversar? Maria Amélia, se você me permite mais um comentário disso que Por você estava favor, falando, por favor, Roberto. é engraçado como todos nós, né, complicamos tanto. Se nós voltássemos um pouco no livro de texto e mergulhássemos numa frase que diz assim: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. E eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Se nós usássemos essas frases nos relacionamentos especiais, seria muito melhor tudo, né? Muito mais fácil tudo. Muito mais fácil, né, Roberto? Muito mais fácil. Mas se você pensar junto, quer ver? A gente esse autor, né, que eu brinco, que eu falo muito, que eu brinco de ser um xarope, né? Ele começa com isso, ele mostra que isso a gente pode fazer. Aí depois ele põe mais 1.500 páginas depois para ensinar a gente a fazer aquilo que ele já fez, ele já falou no começo, não é? Então, mas enquanto a gente se sente muito separada, né? E a gente se sente, porque tem Maria Amélia, tem Roberto, então a gente se sente muito separada. Acho que é alguém? A gente se sente muito separada. E aí, por causa disso, Roberto, toda vez eu brinquei com os alunos, tem gente aqui que estava na aula de terça-feira, né? Que a gente pode brincar de olhar para essa teoria dos relacionamentos especiais 1, 2, 3, 10.000 vezes, mas a gente ainda vai cair no ego, porque a gente ainda se sente separada. Né? Então a gente vê outra pessoa. Enquanto a gente vê outra pessoa e o nosso treinamento é esse, né? Nós vamos começando a ver além da forma, não é? Além da forma. Aí, enquanto a gente ainda vê a forma, a gente ainda vai fazer essa dinâmica que nós acabamos de falar. Porque a dinâmica do relacionamento especial, a base da dinâmica do relacionamento especial é ou Deus ou eu. Tá? Esta é a base, que então na verdade, a projeção dos nossos relacionamentos aqui. É isso que acontece com os nossos relacionamentos. Então, entre mim e você, eu, entendeu? Não vai ter jeito, a gente acaba fazendo um negócio desse, por mais altruístas que sejam os nossos pensamentos. Em algum momento a gente acaba escorregando. A gente vai achar uma crítica, a gente vai comparar, tá? Mas o gostoso disso, porque às vezes a gente fica falando isso, parece que não tem solução e parece que a gente não vai sair disso nunca. Mas, de repente, você começa a olhar para isso e começa a ver, do nada a gente começa a se tocar que os nossos relacionamentos estão mudando, que os nossos relacionamentos eles começam a ficar mais leves. E aí a gente aumenta a confiança nessa guiança, né, pelo Espírito do Espírito Santo, a gente aceita muito mais essa forma dele ver, e aí a gente vai ficando cada vez mais leve. Então, é assim, a dinâmica é essa, é isso que o autor desse curso está falando. A dinâmica é você ou Deus. Então, como a gente vai olhando para isso e achando muito engraçado, né, que você vai começando a ver que nos seus relacionamentos você faz isso mesmo, aí a gente vai começando a rir disso, né? E conforme a gente vai rindo disso, a gente vai aceitando que não tem eu e Deus, não é? Só tem uma forma, só tem um ser, ou uma luz, ou uma, né, o nome que vocês quiserem dar, porque isso tanto faz, né? Porque ainda está dentro da forma, certo?
Mas obrigada, viu, Roberto? É muito legal a gente começar a fazer isso e fazer essa ginástica mesmo, sabe? O Jesus apresenta uma ideia, depois ele fala pra gente como que aparece. Aí parece tão simples, de repente a gente lê uma passagem dessa e tudo parece tão claro e é tão simples de fazer. Daí a pouco a gente cai na lábia do ego de novo e vai vendo tudo separado e acha que tudo tem problema e etc, etc. Daí a pouco a gente volta, né? Mas a gente vai indo cada vez mais leve. Eu sou a prova viva disso, tá? Tem mais alguém que gostaria de falar? Ou o Roberto mesmo, né? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, por mim tudo bem. Eu acho que é a Giane que quer comentar alguma coisa, né? Mas tem mais uma pessoa. Tem a Rosane, tem a Giane. Sem briga. Vamos lá. Alô? Alô? Oi, Rosane. Opa. Eu não sei mexer aqui. Não, tô... Não, agora a gente está te ouvindo. Então tá Pode, bom. Pode falar. Legal. É o seguinte, dentro dos relacionamentos especiais, eu gostei muito da sua colocação, Maria Amélia, né? E bacana, me serviu muito, sempre cai em ficha, né? E eu também lembrei de uma passagem, se não me engano, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Se não me engano, é do Krishnamurti, que ele diz que nos relacionamentos, nós não estamos nesses relacionamentos especiais, vamos dizer assim, para sermos felizes necessariamente, mas para sermos conscientes, né? E ser consciente significa, de uma certa forma, dentro do que eu entendi, a gente só consegue experimentar as emoções, seja raiva, medo, ciúme, inveja, dentro dos relacionamentos. Então, quando a gente consegue, no relacionamento especial, nos perceber, estarmos conscientes dessas emoções e transmutarmos, né, isso através do amor, é aí que é o jogo da vida, né? Vamos dizer assim, entendeu? É a grande sacada, né? Que são provações que a gente não tem como, vivendo nesse mundo, não passar por elas, né? Então, é isso que a gente vai estar encontrando, né? Não sei o que você acha dessa fala, né? Do que eu coloquei. Assim, não, é muito legal e é bem por aí mesmo, Rosane. Só que, se você me permite, eu passo para as palavras do curso ou para os termos do curso, não claro. Uhum. Isso, e é muito legal, daí a gente traz isso mesmo, eu só passo para os termos do curso, como eu faço lá no WhatsApp mesmo, porque isso é mais útil para a gente que está estudando, né? Daí a gente se adapta a isso que ele fala mesmo. É assim, se nós nos sentíssemos, se nós soubéssemos, né? Se nós soubéssemos que nós somos um, não é? Que a gente é um só, a gente ia ver tudo além da forma. Então, o curso diz assim, ó, como você se vê separado, né? Separado, então o que você tem? Você tem a projeção daquilo que você nega em si mesmo nas outras pessoas. Daí, as pessoas nos seus relacionamentos, as pessoas vão te trazendo coisas e você enxerga, né? Você enxerga as suas emoções, né? Porque elas estão fazendo este favor para você, não é? Então, elas trazem uma problemática ou trazem alguma encrenca, né? Ou então alguma alegria, e aí você sabe como é o conteúdo da sua própria mente, né? Como a gente pensa que está separado, então nós estamos, na verdade, lidando com a gente mesmo, só que em outro corpinho. A gente está sempre lidando com a gente mesmo em outro corpinho. E aí, as outras pessoas fazem com que a gente possa entrar em contato com essas emoções, e estas emoções vão ser usadas como matéria-prima pelo Espírito Santo para que a gente possa se autoconhecer. Aí, neste sentido,
nesse sentido, nós temos duas opções, né? Nós temos duas opções. Numa mesma situação, nós temos duas opções de percepção, né? Ou a gente percebe com o ego e a gente fica morrendo de raiva daquela pessoa que fez a gente sentir uma raiva, porque com certeza a culpa é dela, a gente é sempre mais legal, né? Pelo menos no nível de consciência a gente é sempre mais legal do que o outro. Aí, então a gente fica com raiva dela e aí a gente perpetua, né, o nosso ciclo de culpa, que é difícil explicar isso assim nesse ponto, mas a gente perpetua o nosso ciclo de culpa, ou a gente parte para a percepção do Espírito Santo, que é a consciência, né? Usando essa palavra que o próprio Krishnamurti usou, a gente traz para a nossa consciência que aquilo que a outra pessoa provocou, entre aspas, na verdade ela já era um conteúdo da nossa mente. A outra pessoa fez o favor de trazer para a gente, né, aquilo que a gente já tem em conteúdo. Então, necessariamente, quando eu tenho a percepção com o ego, né, e é super coerente essa percepção com o ego, eu pego um ponto e continuo com ela. Quando eu tenho essa percepção junto com o ego, eu tenho como fala, o caminho do meu relacionamento, ele é todo de provações, né? Todo cheio de intempéries e tal e tal. Quando eu opto o que não dá para ser, deixa eu só falar um negocinho para vocês ainda, ó. Nunca dá para ser, eu pego com o ego e vou sozinha com o ego, não dá, porque a gente não aguenta, tá? Mas aí eu pego, então de vez em quando eu tô com o Espírito Santo, de vez em quando eu tô com o ego. E a coisa vai mudando, né? De vez em quando ela muda. Então, quando eu tô com essa percepção com o Espírito Santo, eu posso dizer que o objetivo, o propósito, o final, a meta, né, do meu relacionamento é sim a alegria, é a felicidade, mesmo dentro desse mundo bagunçado, né, e cheio de coisa. Mas por quê? Porque essa pessoa vai me trazendo um conteúdo da minha própria mente, que pode ser raiva, ódio, inveja, essas palavrinhas todas que a gente não, né, que a gente não gosta nem de falar, mas ela vai trazendo esse conteúdo e para que eu possa perdoar. Primeiro eu perdoo aquele que eu penso que é outra pessoa e depois eu perdoo a mim mesma, porque daí eu já sei do conteúdo da minha mente. Então, os nossos relacionamentos, eles vão mudando, né? Mudando por causa disso. E, assim, eles vão ficando cada vez mais alegres, né? Vão ficando cada vez mais alegres. Eu ia falar um negócio que eu acabei esquecendo, peraí. Ai, gente, perdi agora. Perdi. Depois a gente vai continuando conversando. Então, Rosane, o que o curso chama de provação, né? E ele fala isso de várias formas. Ele fala assim que a provação, na verdade, é você achar que você é alguma coisa diferente daquilo que Deus criou, não é? Então essa é uma provação, sabe? Então lá no fundo, lógico, né? E aí o que ele faz? Ele usa cada relacionamento nosso. Ele usa cada momentinho que a gente tem em cada relacionamento para a gente fazer esse caminho de volta. O caminho de volta é mental. Lembrei o que eu ia falar. Que, na verdade, então, esse curso é muito prático e ele é muito legal porque a gente não depende da outra pessoa. Eu tenho um relacionamento difícil com a minha mãe, com meu marido, com o meu colega de trabalho, com qualquer... Mas o meu colega de trabalho, minha mãe, meu marido, meu filho, sei lá quem, eles não precisam saber desse trabalho que eu estou fazendo mentalmente. Eles não precisam nem saber. Os relacionamentos vão se transformando, mesmo sem que a outra pessoa tenha a mínima consciência do que está acontecendo comigo. Tá? Nossa, será que eu falei demais e desviei o assunto, Rosane? Como que você está vendo isso? Alô?
Ah, agora Oi? estou vendo a carinha. Oi! Tudo bem? Agora eu conheci, agora eu tô vendo o rostinho aí. Vamos lá. Não, eu adorei, é isso mesmo. Você explica super bem, porque é essa linguagem do curso, né? Que eu busco também entender cada vez mais. Para mim, É, fez muito sentido a sua colocação agora. ah, que bom. Né? Né? Então tá bom. E esse Aham. assuntinho, né, que todo mundo puxou, relacionamentos especiais, é, é realmente um assunto crucial, né, do Sim, curso. sim. Ele, Uhum. oi? Sim, ele é mesmo. E Isso. é algo que leva muita gente até a procurar psicoterapia, né? Porque você está com as pessoas às vezes mais íntimas, né? O que você tem que travar uma relação de intimidade, que seria um relacionamento Convivência. especial, uma convivência que será, né? Por anos e com sofrimento, porque se você não consegue extrair desse relacionamento uma lapidação pessoal, né, um desenvolvimento, então é sempre angustiante. Ao passo que quando você tem esse tipo de entendimento que o curso nos traz, fica, eu não sei, eu diria até desafiante, mas é um desafiante para o bem, porque assim é uma autossuperação, né? Então, tipo, você encontrar com aquela pessoa da qual você acaba tendo alguns embates, é, ela é a sua professora, o seu professor, né? Então, do qual você não vai poder fugir das aulas, né? Então, você começa a estudar a matéria, né? Para poder Isso. se aperfeiçoar e se sair, É, né? É ó, muito duas importante. coisas. Mas é muito, muito, é isso mesmo. Né? Não fugir das aulas foi muito legal, viu? Você falar mesmo. Mesmo porque se você foge de uma, daqui a pouco aparece outro professor, igualzinho aquele, né? É. Chato isso. Mas então, mas na verdade tem duas coisas, assim, ó. Primeiro, que o curso, né? Um curso em milagres se difere um tanto de outras linguagens, né, de autoconhecimento, porque ele usa para a gente se autoconhecer os nossos relacionamentos. Ele não fala só da gente, ele fala da gente do seu irmão e do meu irmão, né? De mim e do meu irmão, de mim e do meu irmão, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, eu uso o meu relacionamento com você ou com todos vocês para eu me autoconhecer, tá? E segundo, coisa que eu ia falar é assim, ó, não fugir das aulas parece um negócio, ai meu Deus, não vou poder mesmo fugir. Mas quando se descobre, né, que o caminho é muito mais simples do que aquilo que você pensava, aí vai ficando divertido. Aí eu não preciso nem fugir mesmo, né? Aí eu não preciso nem fugir, Uhum. né? Aí não tem mais problema, tá bom? É mais gostoso isso. Isso. Muito melhor mesmo, né? Muito melhor do que fugir. Fala, Roberto. Então, Maria Amélia, eu estava ouvindo vocês, às vezes as pessoas não estão nem brigando com a gente, elas estão pedindo amor. A gente pensa que ela está brigando, ela está pedindo amor para a gente, né? E a gente esquece disso, né? Isso, então, mas espera aí, ó, só uma correção, não é às vezes, tá bom? É sempre, É né? verdade, é verdade, é verdade. É isso, porque sempre que a pessoa briga com a gente, ela está pedindo amor. E sempre que a gente responde a ela, né, de uma maneira também não amorosa, a gente também está pedindo amor, não é? Todo mundo carente por aqui, né? Todo mundo muito carente por aqui. Então, é sempre isso, mas a gente esquece. É exatamente como você falou, Roberto. E vai ser muito legal se a gente aceitar que a gente esquece. Porque se a gente não aceita que a gente esquece, a gente vai querer sempre procurar, assim, estar certo, né? Sempre estar certo. E aí nossos relacionamentos vão continuar navegando nas mesmices, não é? Nas mesmices. E a gente não vai ficar na paz,
né? A gente não consegue achar paz dentro dessas mesmices que a gente tem vivido desde, né? Desde da diminuta e louca ideia, não é? Alguém quer comentar alguma coisa? Relacionamentos? Tudo perfeito. É isso. Todos os relacionamentos estão perfeitos aqui, né? Então, mas Oi, Sandra. Oi. Não, só. Acho que eu pensei alto. Foi muito bom o que você falou. Maria Amélia, é Edna, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Como que é o nome? Que não Edna. aparece. Oi, Edna. Oi, Edna. Oi. Tudo bom? Por favor. Tudo bem? Olha, agora me apareceu uma dúvida. Eu, quando leio o livro, ele fala realmente, né, dos meus irmãos, e às vezes eu entendo que esse meu irmão é meu vizinho, meu professor, meu parente. Mas às vezes eu acho que é eu mesmo, né? Eu e meu irmão somos um, que é a minha mente dividida e vai ser unificada. Eu vejo isso na página 10, que ele fala que é um anfitrião, né? Que eu tenho dentro do indivíduo, e esse eu que é o do ego. Você pode esclarecer isso para mim? Obrigada. Não, fala para mim onde está isso. Ô, Edna, fala para mim onde está isso que você falou. Na página 10 da onde? Do livro, do capítulo 1, do livro texto? Do começo, da página 10 do capítulo 1, que ele fala que esse irmão sou eu mesmo, é um anfitrião. Então, isso às vezes me confunde um pouco, de eu imaginar que às vezes são as outras pessoas, e às vezes sou eu mesmo, que sou eu, tá. O meu inferior e o exterior, não sei. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Edna, vamos ver se ajuda um pouquinho. Ó, estando aqui, ou acreditando estar neste mundo, né, neste mundo de formas, não tem jeito, ó. Eu sou a Maria Amélia e você é a Edna, tá? Não tem jeito, então são corpinhos diferentes e tal. Quando a gente fala em ser um, a gente não pode nunca pensar isso em termos de forma. Porque em termos de corpo, não existe a gente falar nós somos um. Né? Nós temos 2 corpos, no mínimo. Não é? Então, nós temos 2 corpos. Quando ele está falando sobre vocês são um, ele está falando só sobre mente. Tá? Então, 2 corpos serem um não tem o mínimo sentido. Mas 2 mentes serem uma só, isso tem todo sentido, porque a mente não tem forma, tá certo? Então, quando ele fala assim, aceita o seu irmão, ou ele é o... Como é que você falou agora mesmo? Ele é o... Eu não achei aqui a passagem, mas ele é o... Ele é... Eu acho que... Maria Amélia, página 10. É anfitrião. A frase, a palavra é na última frase da página 10. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião, só que aqui está com letra maiúscula, né? Anfitrião interior, e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Ai, isso aqui também é muito lindo. Obrigada, viu, Rita? Ó, é assim, vamos tentar organizar um pouquinho. Edna, ó, quando ele fala de anfitrião com a letra maiúscula, ele está falando do Cristo, tá bom? Ou, né, mesmo ele falando do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é a voz por Deus em nós, que também seria a voz que é a mesma em mim e em você. Então, ou ele fala assim, olha, quando você acolhe o seu irmão, sem preconceito, sem diferença, sem diferença mesmo, né? Sem comparação e tudo mais, você está... Eu acho que a Edna saiu. Não, isso aí não. Aqui. Não, é isso mesmo. Então, você está... Né? Quando você está acolhendo aquilo que você pensava que era outra pessoa como seu irmão. O passo para você transformar o seu irmão em unicidade, né? Em unicidade, aí é muito menor.
Quando eu tenho diferenças, vamos supor que a gente tenha brigado, né? Então, quando eu estou brigada com você, é impossível eu ver você como uma comigo. É impossível eu ver você como minha irmã até. Quando eu começo a perdoar, não é? Toda a nossa encrenca, toda a nossa briga, quando isso já não tem mais realidade, quando isso já foi abandonado, aí eu começo a ver a Edna na verdade que ela é. Aí eu começo a aceitar a Edna como minha irmã. E a partir disso, a partir dessa aceitação como minha irmã, fica mais fácil eu olhar para ela como a minha, como uma comigo, entende? Que é em mente. Então, quando você... Existe uma passagem, eu também não vou lembrar, viu, Ed? Eu não sou boa nisso, mas eu posso achar depois e passar para vocês. Tem uma passagem no curso que ele fala assim: você vai reconhecendo, né, a outra pessoa, e aí de repente você lembra daquela outra, você encontra aquela outra pessoa e você lembra que você olhava para ela como sendo outra pessoa. Então você já está num nível com outra pessoa, ou com todas as pessoas, em que você sabe que é só uma projeção da mente que se sente separada, mas que na verdade a mente é uma só. Assim, que essa separação não pode ser real. Eu não sei se isso responde ao que você está perguntando, Não. porque ele fala mesmo, de vez em quando o seu irmão e de vez em quando ele é um com você, porque ele está falando em termos de mente. Será que melhorou isso? Ou então, fala mais alguma coisa, vamos ver se eu te ajudo. Oi, você está me ouvindo? Oi, tô, Tá me agora tô. ouvindo? Ah, tá. Tô. Então, eu vou dar uma estudada direito, porque aqui, me confunde muito, né? Eu já li 7 vezes o livro e eu não entendi esse negócio dele falar, você e o seu irmão vão entrar juntos, você e o seu irmão. E quando eu li essa página 10, eu entendi que esse meu irmão que ele fala tanto em certos pedaços, sou eu mesma. É que eu sou 2 pessoas, né? Eu sou uma pessoa dividida. Não. Então, eu entendo como uma só mente, mas eu mesma. E isso não, mas aí você está certa. Só que você você acredita neste nível, né? Que a gente sempre fala, vamos lembrar que a gente está aqui falando do nível 2, onde a gente acredita nessa separação. Ok? Isso. Então, ó, Isso. a gente já tá terminando, mas dá para falar isso para você. Olha só. Edna, você está certa. O seu irmão é um com você. Mas não adianta você pensar em corpos, né? Eu nunca poderia ser uma com você em corpo, mas em mente nós somos uma. Em mente é uma mente só que pensa que está dividida. Será que isso ficou melhor? Oi, Maria Amélia. Não, eu agradeço muito, eu entendo, né? Mas eu não tenho essa confusão de 2 pessoas diferentes ser uma só. Eu tenho essa diferença assim, eu ego e o meu eu superior, não sei, alguma coisa assim, serem um só. Eu acho que a hora que eu conseguir fazer desses 2 que vivem no meu corpo, no meu único corpo, o meu irmão, eu acho que aí é uma unicidade. É isso que eu entendo daquela página. Eu vou reler e vou ver se eu consigo. Mas você ajuda muito, eu gosto muito dos seus cursos. Obrigada. Mas eu que agradeço. Vamos vamos terminar com isso e a gente faz assim, a gente continua com esse mesmo assunto, né, no nosso próximo encontro, ok? Porque isso é muito importante. Ego e espírito não são a mesma coisa e não poderiam estar unidos, ok? Então, todo mundo pensando nisso, tá? Sim. E aí, no nosso próximo encontro, a gente começa por aí, ok? Oba. Ok. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui hoje, viu, meninos? Tá? Gratidão, Maria A Amélia. todos. Obrigada. Gratidão, viu?